Se você está diante de uma dor, você tem duas opções. Uma é desistir, e aí você para, e a outra é você acolher a dor e fazer o que tem que ser feito. Se você desiste, você tem agora duas dores. A dor que você já está sentindo e a dor do fracasso. Se você acolhe a dor e segue em frente e faz o que tem que ser feito, você tem somente uma dor, que é a dor que você já sentiu, que já está sentindo de qualquer forma. É exatamente nessa mentalidade que eu fui fazer o meu teste de aptidão física da Polícia Rodoviária Federal. Eu fui para lá e antes de fazer o teste, eu já fiz alguns vídeos aqui falando da minha aprovação na parte teórica do concurso. Inclusive, eu falei que eu estava pronto para o teste físico do TAF. Eu fui atleta há mais de 12 anos no futebol americano e tudo mais. Então, aquilo é uma coisa que eu falei naquele momento e agora eu vou falar uma coisa ainda mais verdadeira e que dá uma continuação àquilo que eu falei. Deixando o mistério de lado, né, mas não deixando o vídeo menos importante, menos interessante, eu já vou falar para vocês qual foi o meu rendimento no TAF, qual foi o meu resultado. Eu fui aprovado, a minha situação no TAF ela é aprovada, né? Eu fiquei com uma pontuação final de 19,5, 19,5, né? E então eu estou aprovado. Eu passei, né, o domingo inteiro só o pó da rabiola, só o caco destruído, né, por causa de uma coisa chamada corrida 12 minutos. Então, qual que é a realidade aqui? Naquele vídeo, né, eu fiz um vídeo falando da minha aprovação e falei que eu estava pronto para o TAF e falei que eu estava até contando com o TAF como uma forma de eu ganhar colocações e algumas pessoas entenderam isso errado porque eu falei, muita gente achou que eu estava achando que eu ia ganhar pontuações, eu estava achando que o TAF era classificatório, né, mas não é que eu achei que o TAF era classificatório, eu sempre soube que o TAF é eliminatório, mas a questão é que o TAF elimina, como tem muita gente na minha frente, eliminando pessoas na minha frente, eu ganho a vaga delas, né? Então, era muito fácil de entender o que eu falei ali, né? Fiz na Escola de Especialistas da Marinha, EAMES, em Vila Velha, na cidade onde eu moro, aqui no Espírito Santo. Então, foi na cidade onde eu moro, eu não tive muito problema com logística, né? A EAMES, eu nunca tinha ido na EAMES, eu conheço o 38º Batalhão de Infantaria, que é na mesma rua, podemos dizer assim, né? E é admirável, né, o estado, né, de conservação da EAMES, o tratamento das gramas, o paisagismo, né, da escola da Marinha ali. Um negócio lindo, maravilhoso. E, obviamente, o ambiente, Vila Velha ajuda muito, né, com o ambiente da EAMES, né, a Prainha, o bairro Prainha, né, não sei se é um bairro ou uma região, né, ele ajuda muito também para essa conservação da EAMES, que fica ali no bairro histórico, né? Foi um bairro onde nasceu o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo foi lá nessa prainha, né? No Parque da Prainha ali, que ali é um lugar onde o pessoal se reúne, as famílias se reúnem ali para passear com o cachorro, para botar o filho para correr, né? Dar uma canseira nos meninos. E logo ali no canto da prainha, no canto ali do parque, da praça ali, tem a EAMES e no outro canto da praça tem o 38º Batalhão de Infantaria do Exército, né? Que foi onde eu me alistei no alistamento obrigatório e tive ali a minha dispensa por excesso de contingente. Eu nunca me acostumo com o Espírito Santo é um lugar maravilhoso. Eu moro aqui há 20 anos, né? E eu nasci em Belo Horizonte, moro aqui há 20 anos e adoro demais aqui. Eu vou sair daqui somente para ser nomeado na PRF. Nesse TAF que eu fiz, nesse teste que eu fiz da Polícia Rodoviária Federal, constava nessa ordem do teste de barra fixa, né, a barrinha que você pendura e puxa o seu corpinho. Depois eu ia para o teste shuttle run, né, que é o teste de agilidade ir e vir. Logo depois a gente fazia o salto horizontal e depois o abdominalzinho, cotovelinho, que eu chamo, né, eu não sei o nome do abdominal, mas na minha rotina de treino eu sempre chamei de abdominal cotovelinho. E depois a corrida 12 minutos. Que é você correr, você bota você para correr 12 minutos e vê até onde você vai. Basicamente é assim que funciona, é assim que funcionou esse TAF, esse teste da Polícia Rodoviária Federal. Eu cheguei num vídeo aqui na internet e eu agi como se eu tivesse absolutamente preparado, como se não fosse um desafio, como se eu não tivesse preocupado com o TAF e tudo mais, né? Eu até fiz um vídeo aqui com a Giovana, que é personal trainer, bacharel em educação física pós-graduada, né? Eu vou deixar até o vídeo aqui disponível para vocês. Dá uma conferida para quem vai fazer TAF, para quem tem outros concursos aí, é um vídeo bem legal de assistir. E a Giovana falou ali sobre TAF, sobre rendimento, sobre preparo psicológico,
né, e até mesmo como você tem que conciliar, né, como é importante conciliar estudos e treino. Eu estava realmente bem tranquilo para alguns exercícios, mas para um exercício não estava. Né? Na verdade, vamos botar dois, né? Tinha dois exercícios ali que eu não estava tranquilo. Um deles é a barra, né? Um deles é a barra fixa, porque eu sou um carinha bem pesadinho, né? Então eu não faço barra bem facilmente. E outra coisa, eu tenho uma envergadura muito longa, né? Eu tenho deixa eu ver, eu tenho quase 1,90 m de envergadura, né? Então a minha altura é 1,90 m, a minha envergadura chega perto de 1,90 m. Então o meu braço é muito longo, né? Não estou falando de braço grande, não, estou falando de braço longo mesmo, extensão. Isso aí dificulta também a trajetória do movimento. E também a corrida de 12 minutos, eu também já estava muito incomodado, né? Tirou meu sono a corrida de 12 minutos, porque eu também sou um cara bem pesadinho, eu tenho mais de 100 quilos. Acho que hoje eu estou pesando aí 106 quilos, né? 1,90 m, 106 quilos. Não estou acima do peso, mas não ajudar não ajuda, né? Ter mais de 100 quilos para fazer um teste Cooper não ajuda em nada. Mas aí na internet eu falei que eu estava pronto, eu falei que não, que eu vou passar, né? E tudo mais. E já fica a primeira lição para você. Se você quer alcançar algo, já haja como se você já tivesse alcançado, né? Já se comporte como alguém que você quer ser, né? Seja alguém que você já quer ser na vida, né? Haja ser antes de ser. Então, se você precisa passar num concurso, como por exemplo, você precisa passar num concurso e você tem que ser uma pessoa estudiosa, né? Você tem uma pessoa disciplinada, mesmo que você não seja disciplinado, fale para os outros que você é disciplinado. Haja como se você fosse disciplinado. Finja ser disciplinado. Você vai ver o poder que isso tem. E no meu caso, eu não estava numa plenitude absoluta para fazer o TAF, mas eu vim aqui na internet e eu agi como se eu tivesse. Eu já comecei a afirmar, né? Como se eu tivesse preparado, como se eu tivesse, né, bem, como se não estivesse me incomodando. E essa afirmação tem um efeito poderoso, né? Você quer ganhar sua fluência no inglês? O primeiro passo é você já agir como um fluente, né? Finge que você é fluente, finge que toda vez que você precisar falar inglês, você sabe tudo que você tem que falar, ainda que não saiba. Ainda que não saiba, beleza? Construa essa mentalidade de autoafirmação e finja a si mesmo, pode fingir mesmo, tá? Não estou falando aqui para você ser um 7-1, não, mas haja como se você já fosse, né? Se você quer ser um campeão, haja como um campeão antes mesmo de ser, entendeu? Se você quer ser disciplinado, comporte-se como um disciplinado antes mesmo de ser uma coisa habitual, uma coisa involuntária. Se você quer ser uma pessoa culta, que é diferente de passar em concurso, tá? Se você quer ser uma pessoa culta, intelectual, haja como um intelectual antes mesmo de ser. Haja ser antes de ser. Isso aí é o primeiro passo, né? Como é que você vai chegar onde você quer chegar se você não tem nem a postura de alguém assim? Se você quer ser um policial, já haja como um, né? Não vá usurpar a função, mas já haja como um, já tem uma postura de um, né? Pare de ficar embriagado, pare de pagar de doido, né? Pare de ser um idiota abusivo, seja uma pessoa calma. Aí você pode falar, mas tem policial que é estouradinho e tudo mais. Sim, toda profissão tem alguém ruim, né? Inclusive policial. Tem coach ruim, tem professor ruim, tem médico ruim, tem todo mundo ruim. Inclusive policial. Tem policial descontroladinho, tem policial que é despreparado, tem policial que é burro. E significa que você tem que ser também? Não. Um bom policial, ele tem que ser emocionalmente controlado, ele tem que ser calmo, ele tem que ser inteligente, ele tem que saber conversar. Você não pode ficar embriagado da PT e ter amnésia. Se você quer ser, já haja como se fosse. O simples fato de eu falar para as pessoas que eu ia passar foi um fator determinante para eu passar. Eu não achava que a barra fixa ia me eliminar, porque eu estava fazendo o mínimo, eu estava fazendo, mas eu não queria fazer o mínimo. Chegou lá, para fazer a barra, no final das contas eu fiz 9 barras, que é a nota máxima. Então, na força do ódio, eu pendurei naquela barra ali, que foi até uma coisa que me ajudou muito, né? A barra lá na escola da Marinha, tinham 3 barras, né? Eram 2 no nível igual e a do meio era bem alta. Isso me ajudou muito, porque eu sempre treinei fazendo barra, tendo que recolher o pé, né? Recolher o joelho. E isso atrapalha demais na execução da barra. E aí eu fazia a barra ereto, né? Penduradinho, bonitinho, lá com um corpinho, né? Um corpinho retinho, me ajudou muito e colaborou para eu fazer as 9 repetições. Fiz 9 repetições e tirei a nota máxima. Dava até para subir a 10ª, tá? Mas não ia adiantar, ia gastar esforço, né? Ia só fadigar. Então não ia adiantar fazer 10, 11, 12, 13, por aí vai. Eu parei no 9 porque o 9 é a nota máxima. Beleza, o teste de shuttle, né, era uma trajetória de 9,14 metros,
né? Que, diga-se de passagem, é uma medida de 10 jardas, né? 10 jardas, e você tinha que correr no ponto inicial, pega o toco, né? Pega o toco, vai carregando o toco até o ponto inicial, volta, pega um outro toco e carrega, e acaba quando você coloca o segundo toco no ponto inicial, né? Então é um teste rápido, é um teste de agilidade e velocidade, né? Nesse trajeto curto de 10 jardas, de 9 metros e 14. Esse é um teste que eu não estava preocupado, porque eu sempre... o futebol americano, a minha vida como atleta de futebol americano, sempre me condicionou a esse tipo de movimentação. A movimentação de agilidade, de trabalho de pés, de mudança de direção, é uma coisa que eu sempre treinei. Isso aí eu posso falar que o futebol americano me ajudou. O futebol americano me ajudou na questão do preparo físico? Não me ajudou, né? Tirando esse teste e o salto horizontal, o futebol americano não teve muito que colaborar comigo na questão de preparo físico. Agora, na questão de mentalidade, a mentalidade de campeão, a mentalidade de jogador, a mentalidade de ir sempre para a próxima jogada, de olhar sempre para frente, isso aí me ajudou, na mentalidade me ajudou. Eu tirei nota máxima, eu fiz 10.09, né? Eu fiz 10 segundos, 09, 10.09 segundos. O salto também, eu tirei nota máxima no salto. Né? Eu tirei nota máxima no salto, a nota máxima era 2,30, 2,30 m, né? Você saltava, você tinha que saltar para frente, né? Com o seu pé parado ali, você podia só movimentar o braço, salta para frente. E eu pulei 2,50, 2,50 m, 2,5 m. Foi o meu salto horizontal, 2,5 m. Então eu tirei nota máxima, porque a nota máxima era a partir de 2,30. Então veja que com 3 exercícios eu já tirei o requisito. Né? Eu já fiquei com o requisito para ser aprovado. Então, nos próximos exercícios, que era abdominal e corrida de 12 minutos, nesses 2 exercícios eu só precisava fazer o mínimo. Né? E foi exatamente o que eu fiz. Fui pro abdominal. Quando o examinador contou 35, eu comecei a respirar, né? Eu fiz 35 abdominais e eu parei. Parei, aí dei uma respirada, fui mais uma, na manha, fui outra, na manha. Então, quando deu 35, eu sabia que já estava garantido, eu não continuei forçando ali no abdominal e tudo mais para passar de... No final das contas, no abdominal, eu tirei 40. E aí que eu pensei, cara, eu voei no TAF, todos os exercícios eu arrebentei, né? Eu atravessei a nota máxima e nada disso vai adiantar se eu não correr 2,300. E para muita gente pode parecer besteira, para muita gente isso é uma corrida bem besta, correr 2,300 em 12 minutos, né? 2,3 km, 2.300 metros, né? Para muita gente pode ser besteira, mas para mim não é, bicho. É muito difícil, muito difícil. A última vez que eu corri, eu consegui atingir o índice de 2.310, né? Uma praça que tem aqui em Vila Velha. Eu consegui atingir esse índice de 2.310 e eu terminei arregaçado. E eu sempre fiz isso sem máscara. Né? Eu sempre treinei sem máscara, não me arrependo e não vou voltar a treinar. Eu não vou treinar de máscara. Né? Eu tô falando isso porque a banca nos obrigou a usar máscara o tempo inteiro. Eu não preciso nem falar que eu acho isso uma aberração lógica. Né? Eu tô falando isso agora depois que eu passei no TAF, porque muita gente fala, tá reclamando, tá de mimimi, vai ser reprovado e já tá adiantando a desculpa, né? Mas não, eu já fui aprovado, então eu posso falar. Não passa de uma aberração lógica, não é uma coisa sem sentido, e é só você ver que, inclusive, a OMS, e você pode ver vários atletas profissionais, não fazem performance esportiva de máscara, eles são atletas profissionais. Então, isso não passa de uma palhaçada, uma aberração. Então, né, voltando, a corrida começou a me incomodar. Eu comecei, depois que eu terminei tudo e arregacei, né, que eu fiz tudo e realmente eu arrebentei em tudo, eu comecei a pensar isso, falei, nada disso vai importar se eu não correr os 2.300. A corrida de 12 minutos não tem muito mistério. Você tem uma pista de 400 metros, né, para você correr. Então, você tem que fazer ali e ir correndo em volta da pista, né? Você vai correndo e o máximo que você consegue, né? E a gente podia usar um relógio para cronometrar. Começou a corrida, a gente foi correr. Comecei a correr, beleza, fiz a primeira volta em 1 minuto e 40, né? Então, quando eu vi ali 1 minuto e 40, eu falei, caramba, eu tô voando e tudo mais. Ou seja, uma volta em 1 minuto e 40 é como se eu tivesse 20 segundos adiantado. Né? E 20 segundos adiantado é muita coisa. E aí, a partir da segunda volta, o meu rendimento caiu. Caiu, assim, despencou. Meu rendimento despencou. Eu já comecei a ficar ofegante, né? Já comecei a não respirar do mesmo jeito. Aí a máscara já começou a dar aquela agonia de você querer arrancar a máscara. Né? Direto eu estava puxando a máscara para frente para ver se eu conseguia pegar mais ar. E isso você tentando fazer um ritmo de corrida que não é um ritmo normal, né? E no final das contas, quando eu dei a quinta volta, quando eu completei a quinta volta, que eu já estava questionando, tipo assim,
olha, meu tempo tá acabando, eu já tô vendo que eu não vou conseguir, né? Eu tava realmente atrasado, né? Eu tava acompanhando o relógio, eu tava querendo realmente ali me empurrar e tudo mais, e meu tempo tava atrasado, né? Eu tava atrasado no relógio. Na quinta volta, né? Quando você termina a quinta volta, eu tinha que correr mais 300 metros para dar os 2.300, né? E quando eu terminei a quinta volta, eu estava 40 segundos atrasado. Então, eu estava, quando eu completei a quinta volta, meu relógio estava em 10h40, 10 minutos e 40 segundos no cronômetro. E aí foi aí que eu pensei, não tem a opção de eu reprovar. Não tem a opção de eu estar vivo e reprovado. Quando eu completei, já na quarta volta, né, tentando completar a quinta, era isso que eu estava pensando. Não existe a opção de eu estar vivo e reprovado. Ou eu morro ou eu sou aprovado. Entendeu? E se eu cair do chão, eu não passo. Quando eu terminei a quinta volta e eu tive que correr 300 metros em 1 minuto e 15, eu pensei, eu tenho que passar porque eu disse que eu ia passar. Eu não só falei na internet, não. Na internet eu não tô nem aí. Mas eu falei pra minha família, eu falei pra minha avó, de 85 anos, e eu falei, não tem nada que vai me tirar. E se me tirar, vai tirar a minha vida. É nessa mentalidade que eu fui. Eu sabia que eu não ia morrer, né? Mas eu fui nessa mentalidade, tá? Então eu estava pensando que eu passei porque eu disse que eu ia passar. Não é porque eu estava preparado, não. O meu corpo não estava preparado, mas a minha mente, a minha mentalidade estava, certo? E cara, você vai perceber quando você for desafiado. Isso vale no estudo, isso vale no rendimento físico. Quando você está estudando, sempre tem alguma voz, né? Alguma coisa, algum pensamento, alguma autossabotagem que te fala, cara, você não está aprendendo mesmo, pode parar, você vai sofrer à toa. Né? Já que você vai perder, então já para logo. Para que você vai prolongar o sofrimento? Então já desiste. Né? Já desiste. Né? Você sempre tem esse momento de questionamento e de autossabotagem. Na corrida também eu tive esse momento. Lá para a quarta volta, que eu estava realmente ruim, eu estava ruim. Tá? Ruim de ofegante, não conseguia respirar direito, né? As pernas já não estavam respondendo. Já na terceira volta eu já estava começando a achar que eu ia reprovar mesmo. E eu comecei a pensar, aí vem aquela autossabotagem, né? Vem mesmo o pensamento do inimigo de falar, de pensar, você pensar, cara, você já vai reprovar mesmo porque você está sofrendo aí, para, começa a caminhar aí mesmo, já desiste logo, né? Vai só prolongar sofrimento. Mas aí foi aí que eu combati esse pensamento e eu falei, não, eu vou passar. A única opção de eu reprovar é se eu morrer, é se eu cair no chão, entrar em colapso aqui. É só essa a opção que tem, não tem mais outra opção. E é isso porque eu disse que eu ia fazer, entendeu? Porque eu falei para pessoas importantes na minha vida que eu ia completar, que eu ia conseguir, só por causa disso. Então, faltando 1 minuto e 15, eu tive que correr 300 metros. Foi tudo que eu tinha. O meu corpo ficou naquela pista de corrida, literalmente. Se tem alguém que estava lá se tinha alguém que estava lá na escola da Marinha, lá por volta de 3 horas, me viu deitado naquele chão, entregue. Eu fiquei lá uns 10 minutos, deitado, minha perna não respondia. Eu fui amparado por 3 socorristas, né? Eu não cheguei a entrar na ambulância nem nada, mas eu estava realmente muito ofegante. Minha perna estava queimando, estava ardendo, né? E quando eu tentei levantar, os socorristas estavam só acompanhando, né? Só para ver se eu não ia ter uma convulsão ali. Então eu vi alguns socorristas ali, eles me acompanhavam e tudo mais, deu um amparo, né? Foi me orientando com algumas coisas, molhar a nuca e tudo mais. Quando eu levantei, a minha perna dobrou na hora, ela falhou na hora que eu levantei. Né? E eu fiquei ofegante durante um tempão. Eu passei mal, cheguei em casa, fiquei enjoado. Então, só a corrida acabou comigo. Primeiro, porque eu sou ruim de corrida mesmo, eu sou muito ruim na corrida. Né? Então, eu realmente ganhei a prova pela mentalidade, não pelo preparo físico. Pelo menos no que concerne a corrida, foi preparo mental, não foi preparo físico. Por mais que a EAMES, né, que é a Escola da Marinha, seja linda, maravilhosa, com a vista da Bahia de Vitória, aquela coisa linda, tinha um vento contra ordinário, desgramado, que quando você dobrava a esquina na reta final do percurso, vinha aquele ventão assim, ó. Ou seja, na última parte da pista, era aquele vento contra, né? Na última parte da pista mesmo, né? Os últimos 100 metros ali era um ventinho contra, desgraçado, bicho. E fora a máscara, né? Eu nunca vou romantizar o uso de máscara para fazer um exercício ao ar livre no sol. Não tem defesa para isso. Não tem defesa. E é por isso que eu tô falando, eu só fiz isso porque, primeiro, foram 5 anos dedicando a passar nesse concurso. Segundo, porque eu falei para pessoas importantes na minha vida que eu ia passar. Você falar assim, eu faço tudo que... Eu vou me sujeitar a tudo que é necessário.
a tudo que é necessário eu vou me sujeitar. Eu posso até ter me sujeitado, eu até me sujeitei a fazer um TAF de máscara, mas eu ainda assim eu vou falar que é uma aberração, sim. É uma aberração, é chamar a gente de idiota, chamar a gente de trouxa, fazer a gente correr uma corrida de 12 minutos no sol, a céu aberto, né, de máscara. Por mais que eu tenha feito, por mais que eu tenha me sujeitado a isso, né, eu não vou abrir mão do meu direito de falar o quão idiota, o quão estúpido e ridículo, imbecil é isso. E agora, né, o meu objetivo é que eu continue firme na minha alimentação, né, numa dieta escorreita, e vou dar mais ênfase nessa questão da corrida, né, para que a corrida em próximas ocasiões, em próximos exames físicos, né, que eu vou continuar fazendo a vida inteira, não seja tão emoção assim, não seja tão ruim, né? Não seja uma coisa tão de tirar o sono assim. Né? Obviamente, talvez eu nunca vá correr como um corredor profissional, mas pelo menos eu posso diminuir essa minha incapacidade, essa minha dificuldade. Né? Então essa é uma resolução, essa é uma lição que fica, né, dessa corrida, dessa experiência de TAF que eu tive, de teste físico que eu tive. Né? E eu espero que eu tenha passado uma boa lição para vocês, que é a questão da mentalidade. Tá? O teste físico ele vai além de uma preparação física, ele também é uma preparação mental. Né? E eu não me arrependo da mentalidade que eu fui, que é a mentalidade de fazer o que tem que ser feito, não importa o que.